E por falar em emoções, a conexão entre emoções e dores físicas. Márcio Nagahashi. Eu sempre engulo H no nome dele, não é Nagar, é Nagahashi. Seja muito bem-vindo, viu? Obrigado. Bom, ele estava falando, gente, tudo que a gente vai falar agora tem tudo a ver com, né, com o tema ali, o método da Otero. Qual a semelhança, não? O que tem a ver as dores físicas com a emoção, com as emoções? Gisele, hoje 70% das dores físicas que as pessoas têm, ela vem de fundo emocional. Então, ou seja, antigamente todo mundo pegava e falava assim, a dor emocional, ela vem da baixou pressão, subiu pressão, mãos transpirando, mãos geladas, dor de gastrite, mas hoje os estudos já falam diferente. 70% das dores que você tem no corpo, ela vem de fundo emocional. E a medicina tradicional chinesa, que é a base onde nós utilizamos até na Nagahashi pelo conhecimento, a gente hoje trabalha muito. A primeira pergunta que eu faço para o cliente, quando começou essa dor? O que aconteceu? Para aí sim você entender muito mais a dor dela. Entendi. Então, todas assim, do dedo, ombro, carregar a mão nas costas, tem essas coisas, né? Lombar, a voz, aquele grito que você quer dar e não deu. Não, mentira, eu tô inventando. Ele que vai falar, viu, gente? Eu não sei se é isso. Bom, o que você vai fazer hoje aqui? Vai contar um pouquinho pra gente e a gente vai fazendo. Juliana de Franco. Bem-vinda, Ju. Você tem dor? Ah, quem não tem, né? A dor no bolso dói aonde? Só pra você entender. A dor do bolso normalmente dói o ciático. Alguém com ciático aí? Porque ele encurta e aí ele segura. Encurta? Ele encurta o nervo. O ciático é o maior nervo do corpo. Então, a dor financeira, ela é ligada, ele encurta o nervo. Então, normalmente as pessoas começam a terem fundo emocional quando você começa a conversar, entender o que está acontecendo. Ela está passando por alguma crise financeira, alguma decisão. Ela vai se fechando, ela vai encurtando o nervo. E aí começa a gerar dores e aí inflama. Tá vendo, gente? Problema do bolso ciático. Por isso que a gente tem que, né, trabalhar tudo. E como que a medicina chinesa trabalha, assim, por exemplo? Você faz o quê? São várias acupuntura ou depende do que a pessoa tem? Isso. Que nem a Ju. Ju, você tem alguma dor hoje? Hoje meu pescoço. Pescoço. E a parte do trapézio e da ATM também incomoda. ATM é o quê? Essa região lateral aqui da boca. Articulação temporomandibular. Quando eu durmo, tá, eu fico aqui, tensionada. Ó. Aqui, E o aí pescoço E trapézio, essa região. e o trapézio. Tá. Aí, o que você vai usar nela? Qual Então, o que eu utilizo? A Normalmente, massagem. a gente utiliza a massagem para liberar, soltar bem a musculatura, relaxar. E aí, como eu sou também quiropraxista, então eu acabo manipulando. Ó, o pescoço dela tá desalinhado. Ai, você vai fazer aquilo? Só. Respira. Eu faço também, mas eu não olho. Eu tenho agonia. Abre e fecha a boca. Respira. Solta, abre um pouquinho a boca. Abre um pouquinho a boca. Isso. Respira. Em uma sessão, você consegue já deixar... Ah, ela chega a fechar o olhinho. Você tá Que na realidade o pescoço é você não querer enxergar o problema. O seu é? problema tá ali e aí o seu pescoço você acaba não querendo olhar nem para um lado e nem para o outro. E acaba gerando tensão. E aí nisso o trapézio, toda essa região de ombros, ele começa a ficar rígido, encurtado e a pessoa coloca o cabresto. Ela acaba não olhando o problema que está ali. E aí a gente utiliza também algumas técnicas de acupuntura. Então você mistura algumas técnicas, então. Isso. Você vai da acupuntura... Na realidade, assim como a Pamela utiliza o método Otero de comunicação, yoga, para ir tratando as pessoas, a gente trabalha o agudo, né? Sim. Então eu tenho que acalmar a mente dela, que esse é um ponto. E acho que acalmar a mente é para todos, né? Porque hoje em dia, quem anda com a mente calma? Inclusive, quem trabalha com isso, que a gente pensa que a pessoa que trabalha com isso, ela tá tranquila, não passa nem por um processo, né, emocional complicado. E não, gente, não é porque a pessoa tá cuidando que ela não passa, né? E aí, a gente acaba... É bem na região da boca mesmo. Tá. Dá pra ver, gente, aqui a agulhinha? A dor de ATM... Gisele, ela é muito relacionada a morder, apertar. Ela deve dormir, assim... Você tem bruxismo? Tem. Aperta muito.
na época da pandemia, muita gente tinha medo de a pessoa não sabia o que ia acontecer. Todos nós achávamos que ia morrer, ia acabar o mundo. Sim. Então as pessoas começaram Insegurança, a ter muita né? tensão na TM. E aí que eles começaram a aprender cada vez mais. Aí nisso que ela aprende muito, ela gera uma tensão. E aí nisso que ela gera essa tensão aqui na boca, ela vai se enrijecendo. E aqui está o músculo mais forte do corpo. O músculo ele está na boca. Você tá falando em tensão e eu tô tentando soltar aqui, solta isso. Solta aquilo. É engraçado que a gente nem percebe, né, que a gente vai ficando tensionado, né, durante o dia. Por isso que à noite a gente vai dormir, a gente não relaxa, aí dorme tensionado, aí tem aqueles pesadelos, aí acorda cheio de dor e não sabe por quê. E a maioria, e o Ainda mais corpo no ele tá frio, falando, né? e o corpo ele tá falando para você, você tá tensionando, igual aqui, você tá carregando o peso dos ombros. O que você tá carregando ali? O fardo tá muito pesado. Então relaxa, se movimenta, procura. Eu sempre oriento os pacientes a fazer exercício, sim, não, e eu tô nem aí, sabe? Tô nem aí. Solta, Tô nem aí é bom. Relaxa. Por Pode exemplo, o fazer. chefe. Chefe. Que ele tem muito medo de dançar, isso daí gera dor na lombar dele. Tá com dor na lombar agora, chefe? Às vezes eu tenho. Ei, Às vezes viu? ele tem uma dor na lombar. Faz assim, ó, tô nem aí. E aí? Nem aí. Vamos fazendo. Todo mundo aí, gente, todo mundo tá aqui. Você aí de Aqui, casa. só tô nem aí. Ah, tô nem aí. Tem que pagar a conta hoje, não tenho. Também não tô nem aí. Ai, briguei com o fulano, também não tô nem aí. Voltei a trabalhar, nem sei se vou ficar no trabalho, tô nem aí. E Vamos isso, fazendo. a comunicação que o seu cérebro entende, É verdade, ó. que o seu Já fiquei corpo, relaxada. ele precisa se movimentar. Tudo bem, é aquela velha história, tudo bem você ter problemas, tudo bem você ter boleto para pagar, Sim. tudo bem você ter preocupações, tudo bem a gente sair em São Paulo, se preocupar com a segurança. Lógico. Então, aí nisso, o seu corpo ele começa a entender essa conexão. Aí, a partir daí, o corpo, o nosso cliente, ele começa a entender a dor dele. Hoje, muito que a gente utiliza é isso, explicar a dor da pessoa. Da onde que ela vem essa dor? E a medicina tradicional... Por isso que não adianta você tratar ela aqui e aí ela continuar no mesmo problema, com o mesmo pensamento, o mesmo sentimento, porque, ou seja, a dor vai voltar. Vai voltar. Entendi. Com certeza. Porque assim, a dor, e aí ela vai... Hoje ela manifesta no físico. Daqui a pouco ela vai manifestar a dor de tensão do pescoço, ela vai manifestar tanto no estômago quanto no fígado. Tá. Estômago é preocupação, vai gerar gastrite. Fígado é raiva, ira, nervoso. Então ela vai apertar, vai gerar tensão, o fígado dela vai cada vez tensionar ainda mais, o corpo dela vai ficar muito preso, então vai gerar uma descarga elétrica muito grande, então tudo vai gerando E se uma você sobrecarga. não cuidar, viram coisas mais graves, né? Bom, vamos continuar então. O que você fez aqui? Aí aqui, então, eu manipulei ela. Fiz Manipulou. algumas técnicas de terapias manuais para utilizar aqui, para manipular ela, corrigir o pescoço. Tá. E aqui, então, utilizei alguns pontos aqui, que é um yin yang, um ponto aqui que é ligado aqui até o estômago. Muitas pessoas têm dores no estômago, aí a gente sempre fala. E aí reflete muito na TM. Tá. E aí eu utilizei um outro ponto aqui, que é o IG4, que ele é ligado à tensão do ombro. No dedo. Na mão, isso, na mão. E aí, às vezes, a pessoa ela tá com aquela falsa sensação de dor na mão, só que ela vem aqui dessa região do ombro, do trapézio, que ela tá tensionada e encurtada. Então, ele tem que abrir. A gente estava agora mesmo brincando nos bastidores que dor na mão ela é fechar. É você fechar, mão de vaca, fechar. Ai, será que eu tô mão de vaca, gente? Mas Eu na e você, realidade- Santos, ó. Você tá tensionando, vem daqui de cima. E aí pega esse nervo do pescoço aqui, todo esse nervo radial que ele fica preso, encurtado. Tá. E aqui passa também o meridiano de pulmão. Então a pessoa respira mais curto. Então, primeira coisa, respirar. Tá com dor? Respira. Isso que eu ia te respira. pedir, umas dicas assim, meio que geral mesmo. Porque assim, problema não tem jeito, gente. Alguém aqui não tem nenhum problema nesse estúdio? Não tem, tá vendo? Tá vivo, meu bem. Tá aqui nesse plano aqui, você vai ter problema, não tem jeito, alguma coisa para resolver. Você pode, né, alguma adversidade, né, alguma coisa para resolver. Não precisa falar problema, que não gosto de falar problema, mas você vai ter alguma coisa para resolver. Quais são os sintomas que a gente sente, né, na maioria das vezes, sei lá, dor de cabeça, as dores físicas, né, e como que a gente pode tratar, né, com alongamentos, respiração, tudo isso que você vai ensinar pra gente.
E aí, o que acontece? Então, é muito comum as pessoas relatarem, nossa, minhas extremidades estão muito frias, minhas mãos, meus pés estão muito frios. Por quê? Porque o sangue, o Qi, a sua energia, ele não está circulando. Então, você precisa movimentar. Então, Eu falo pra vocês se movimentarem, Primeira vocês não coisa, acreditam? você acorda, mexe as mãos, Acordei e começa a mexer as mãos. mexe os pés, Ju. Ju, vai você, mexe o Isso. pé, a mão. Mexe bastante Tá vendo, gente? os pés. Aí a gente pede um outro movimento importante para a pessoa sempre fazer se espreguiçar. Acordar o corpo. Olha como é Acordar. bom, eu amo espreguiçar, gente. O que nós falamos? Quando a criança tem muita mania do quê? De se espreguiçar, Sim. se esticar, se movimentar. Mas eu faço isso, tem gente que acorda doidão já. Pula da cama. E já bota a roupa e vai. Eu não consigo. Vai escovar o dente, quer arrumar o cabelo. Eu não consigo também, eu preciso sentir meu corpo. Falei, opa, peraí, tá na terra. Graças a Deus, tô aqui. Vambora, vamos começar então. Eu preciso sentir. Eu o achava corpo. que você acordava e começava a dançar. Não, eu vou dançar aqui. Não, Ah, é? mentira, às vezes eu faço uns alongamentos, dependendo de como eu tô. Mas eu preciso acordar, eu acordo devagarzinho. Mas você sabe que os orientais, eles têm um hábito, você às vezes está esperando na estação de metrô, eles ficam lá, se massageando, joga o quadril para um lado, Tá para vendo, gente? o outro, gira o corpo, mexe as mãos. Aqui não é comum. Não, Nossa você vê alguém cultura, assim? Alguém é a pessoa No rebolando, Brasil? mexendo, movimento. Mas o nosso corpo é isso que ele precisa. Eu falo isso pra vocês, vocês não acreditam. Vamos conversando aí, vai. Eu tô na perna aqui e É a gente isso vai mesmo, fazer. é movimentar. Movimenta. Isso, movimentar todas as articulações. Então nós temos muitas Aí fala dobradiças. tanto do yoga, né? Pamela deve Muito. estar doidinha aqui pra falar. Então nós temos muitas dobradiças e cada articulação ela precisa se movimentar. Então para a gente conseguir lubrificar e gerar líquido sinovial, a articulação, o corpo movimentar, o sangue circular, isso é importante. Então a gente se movimentar, sabe? A gente enrolar, desenrolar a coluna, olhar para cima e para baixo, isso. Dar uns tapinhas nas costas, nos ombros. De leve, tá vendo? Cabeça, o rosto. Você sabe que isso daqui é uma das melhores técnicas. A Shiseido que não escute isso daqui. Para rugas. Jura? Ah, tchau, isso daqui gente. é Foi. Ótimo. Vamos por quê? intervalo. Porque você estimula a pele. Dor de A gente cabeça. pensa então que é- aqui, ó, que é- essa região aqui da cabeça da têmpora, então você pegar, massagear bastante a têmpora com a pontinha dos dedos. Tanto é que é muito gostoso. Hoje em dia tem muitas terapias que ela vem com a água sobre a cabeça. Ah, eu já e fiz vem essa. massageando. Então eu venho massageando. E a gente mesmo fazendo, não precisa ser outra pessoa. Você pode se automassagear. Tá. Não é Vai todo gostoso, mundo. Ju? Viu, Santos? Tá melhorando aí a mão? Não é que meu dedo melhorou? Acho que esquentou, né? E Porque aí? isso, o sangue circula. Tá vendo? Por que eu gosto de dançar? O E vocês movimento. acham que é? Tem motivo. Tem um motivo, entendeu? Tô aqui, ó. Não, e eu falo isso sempre, né? Não é dançar. Por isso que eu falo em corrigir o chefe, que ele falou: ah, mas eu não sei, não tem saber. É você se movimentar, é você mexer o seu corpo da forma que ele quer. E o corpo vai pedindo Vai. pra se movimentar. E é isso que a gente trabalha muito. E a gente procura sempre comunicar muito falando isso. O nosso corpo fala. O que ele tá falando? O que ele tá pedindo? Para pra ouvir, né? O que ele tá gritando? Por que eu tô com aquela sem voz e a minha voz não quer sair? É algum sapo que você engoliu, algo que você não quer colocar pra fora, algo que você... E aí o que eu oriento? Pra pessoa falar isso no chuveiro. Por que as pessoas cantam no chuveiro? Por que você Os vizinhos vão lá, oi, tá pensa tudo melhor? bem. Você começa a falar... No "Olha, chuveiro. Eu não gostei da pessoa fechar hoje a porta na minha cara. Hoje eu cheguei e dei bom dia na academia, ninguém deu bom dia. Então a pessoa se fecha, ela segura aquela emoção. Então coloca, tudo bem. Oi, bom dia, tudo bem? Boa tarde. Márcio, bom dia, acordei, vamos viver. Eu acho que nada é melhor do que estar aqui hoje. Também acho, acordei. Tô no jogo, minha gente. Cadê a palminha? Tá, a Danilo dormiu. Bom, vamos continuar aqui fazendo a terapia. Gostei, hein? Tá? Precisa palestra já também, não? Já. Hoje nós fomos convidados à última palestra. Nós tivemos um Janeiro Branco. E aí dentro do Janeiro Branco, que foi muito ligado a essa parte emocional que as pessoas têm. E aí eu fui convidado para dar uma palestra para falar exatamente sobre as dores emocionais do corpo. Sim. Então é isso, a gente dá dica, procuro dar dica, orientar e mostrar como as terapias que hoje
são chamadas terapias integrativas, elas integram o tratamento, Tudo, né? ajuda muito, então a gente tem muitos pontos que a gente consegue estimular. Por exemplo, a gente tem um ponto aqui que a gente chama de o ponto feminino aqui, que ele passa ponto de baço, fígado e rim, que trabalha emoção de medo, emoção de ira e emoção de preocupação. Ou seja, a pessoa pode não estar com uma dor física, então, mas ela está com medo, né? Ou está muito ansiosa. Também serve esse tratamento. Também serve esse tratamento. Integrativo, tá? Exato. Existem também algumas automassagens que a gente pode, igual, tá realizando. Ah, eu já Então, vou a gente fazer. tem um ponto aqui, Ah. que é o IG4, que aqui é quando você fecha. Isso é pra quê? Pra quando eu tô com... Então, uma tensão nos ombros e dor de cabeça. Dor de Quando a cabeça- dor de cabeça ela Tá. é tensional, o que eu vou pedir para você fazer? Você vai, ó, pegar as mãos aqui, vai fechar. Tá vendo onde tem bem o finalzinho da prega? Sim. Então você vai pressionar com os 2 dedos. Isso dói, E hein? massagear. Faz Então, você ou de casa, seja, aqui, ó. quando a sua Ai, como tensão, dói isso. a dor de cabeça, ela é tensional, ela vai aliviar. Tá. De 7 a 14, até 21 movimento, pressionando, pressionando. Então você vai liberar essa tensão daqui. Então é uma tensão no ombro, ela reflete sim na mão. Ela reflete no cotovelo, ela vem aqui ó, no cotovelo. Mas sabe aquela famosa dor de cotovelo? Você pode Oh. se automassagear. E isso é importante. Os orientais têm muito esses hábitos de massagem, de se automassagear. Pois é, a gente tinha que ter esse estimular. hábito também, né? Por que a gente fica todo mundo olhando pra gente achando que a gente é doido, né? Isso é importante. Você Tá. conhecer o seu corpo. Criança faz muito isso. Muito. Eu falei pra Pamela isso, né? A gente para. A gente que tá trabalhando, né, que faz atividade física, trabalha com arte, a gente acaba tendo que trazer isso, porque é o nosso instrumento de trabalho. Então a gente tem que estar o tempo todo conectado com o nosso corpo. Então, por exemplo, você ia essa semana ou esse mês, eu não tô querendo fazer musculação. E sempre tem um motivo, rigidez. Quando eu tô muito rígida, eu vou um pouco pro yoga, eu volto pra dança. Aí quando eu já tô mole demais também, eu volto pra musculação. Então, entender esse equilíbrio que o corpo fica pedindo o tempo inteiro. Mas a gente tem que silenciar para poder escutar, senão passa batido. Porque a yoga, de certa maneira, você lembra que eu comentei contigo que a yoga trabalha muito a parte de respiração. Então Sim. você se conecta. Porque normalmente o que nós fazemos, Gisele? A gente ventila só. Você puxa o ar, inspira, solta, inspira e solta. E o respirar é você inspira profundamente. Sim. E solta. E na yoga você aprende a respirar. Então, conforme você respira, toda a parte, seu pulmão, seu coração, sua circulação, seu corpo, a sua energia é outra. Você fica mais leve. Sim. Suas emoções, suas preocupações. E presente. Muito presente. Boa. Márcio Nagahashi no nosso Papo em Dia. Terminou aqui o tratamento dela, como é que vai ser? Sim. A gente vai Aí- colocar a rede social aí do Nagahashi para vocês acompanharem o trabalho dele. Aí eu estimulei os pontos, agora eu vou tirar os pontos. E aí eu vou pedir para a Juliana, assim que eu terminar, eu terminei aqui os pontos. Tá vendo que tem alguns pontinhos que eles até sangram, que isso Sim. daqui é significado de cabeça cheia. Tá com a cabeça cheia, né, Ju? Claro, né? Como não, né? Por que não? E aí, conforme estimulou o ponto, então aqui, aí agora eu vou pedir para a Juliana abrir e fechar as mãos, Deixa eu segurar para vocês, Ju. mexe os pés. Ai, que bom, né? Eu fico com Espreguiça inveja. bem o corpo, vontade de fazer. acorda bem o corpo, mexe o pescoço para um lado esquerdo e direito, para um lado. Ela até fez fez o som junto. Bom Respira dia, Ju! fundo. Enche o peito de ar, solta. E aí tem uma outra dica, uma respiração abdominal. Respira pela barriga, Ju. Solta. Respira. Solta. Quando a gente trabalha a respiração abdominal, então você alivia a tensão de cima. Então você alivia. Então você começa a circular todo o oxigênio pelo corpo e aí o seu corpo fica leve. Tô ótima. Segredo para longevidade. Muito obrigada, viu? Mostra aí de novo a rede social, que a gente estava aqui distraído nos Bom Dia, Ju. O que você costuma postar nas suas redes? A gente procura colocar muito, a gente tem o quadro do Corpo Fala, nós temos curso também de quiropraxia de formação de profissionais. Ai, sempre tem uma velinha, eu adoro também. Flores, vela. Então a gente, outra vez que nós viemos no programa, então algumas campanhas que nós trabalhamos, mostrar muito, ensinar ao nosso cliente de onde que vem a dor. Temos também as partes de terapias,
que é o shiatsu, a massagem relaxante, deep tissue, o escalda-pés, que principalmente essa época agora de inverno, o pessoal sente os pés frios, extremidades geladas, então aquece muito o corpo, Sim. melhora a parte de tosse, melhora a parte respiratória, ajuda bastante. Dá dicas, né? Acho que isso que é importante. Ou você fazendo a manutenção em casa. Exato. Beijo, né? Dá. Obrigado. Eu vou lá continuar. Eu fui e nunca mais voltei. Beijo, mamãe. Melhorou, né? Pode Tô levantar. excelente. Tô ótima, tô eu saindo dançando. Beijo pra vocês, viu? Obrigado. Chefe, Oi. você tem esse olhar pra atenção, pro corpo, o que eu tô sentindo? Por que eu tô te perguntando? Homem tem uma dificuldade, né, de olhar pras dores, pro corpo, falar... Pedir ajuda. Pedir ajuda, então nem se fala. Se reconhecer, você tem esse problema, assim? Ah, tenho, só que hoje em dia eu consigo me libertar um pouco mais disso. Como que você faz? Você acorda já no... Bora fazer, já fui? Não, Ou não, você acorda Para sentindo acordar, eu pouco, preciso ter um espreguiçando? tempo para acordar. Eu não consigo sair da cama rápido, então preciso acordar, esperar, ver que eu tô ali, aí eu consigo levantar. Vê que eu tô ali. É. Pamela, você faz isso também na hora de acordar? Tem que fazer. Tem que fazer, A gente né? tem que acordar e entender como está o nosso corpo, se espreguiçar, né? Separa a palavra espreguiça, né? Então, se deixar essa preguiça de lado e entender realmente como tá. Pensa que é nosso veículo, né? Nosso meio, o nosso corpo. Então, se a gente não cuidar dele para poder seguir o dia, né? Muita gente no método, nas vivências, tem muita tensão, muita dor nos dedinhos do pé, no pé, e a gente vai para cima e para baixo. Nosso pé levando a gente para cima e para baixo, a gente não para fazer uma massagenzinha nele, dar uma alongadinha nele, sabe? Então, é meio que deveria ser regra mesmo, sabe? Se espreguiçar bem, se alongar, fazer uma respiração. A respiração que ele falou, que é abdominal, é a respiração do fogo. Aqui está o nosso plexo solar, né? Então, aqui mora a nossa criatividade, mora o nosso grande eu. Se a gente não olhar para isso, a gente faz circular muito mais energia, a gente pode fazer de uma forma mais vigorosa. A gente tem que aprender, são coisas muito simples e que a gente consegue fazer, trazer mais foco, mais discernimento, né? A gente abre o terceiro olhar. Tá vendo, gente? Várias dicas pra vocês aí, tá vendo? Absorvam. E a empanada, chefe? Tá quase. Você quer dançar agora? Ou... Pode ser. Pode ser, já se entregou, tá vendo? Já era. Como é que tá a Vamos empanada? lá. Cozinhei o pernil, a cebola e acrescentei os 2 pimentões, o amarelo e o vermelho. Tá. E aí ele tá cru, e aí eu vou misturar ele aqui, ainda no calorzinho da cebola e da carne, né, do pernil, e vou deixar ele aqui descansando. Como eu disse, o recheio sempre tem que ser um dia anterior, porque ele tá quente. Eu ia lembrar a todo mundo. Gente, a gente tá fazendo aqui, Isso. mas sempre de um dia pro outro. E por que isso, chefe? Tem 2 questões. A primeira que imagina eu colocar esse recheio quente dentro de uma massa. A massa estoura, a massa não fecha, a massa não dá liga. Quando a gente deixa de um dia para outro, aquela gordurinha que nesse momento é água, aquela gordurinha se agarra de novo na carne. Então fica mais saborosa. Mais saborosa. Você morde, quando você assa ela, essa gordurinha se solta um pouco por dentro, dá aquela molhadinha na massa. Quando você morde, tem aquele recheio todo por Isso dentro. serve pra doce também ou a doce não precisa? A doce também precisa, Também verdade. precisa. Aqui, De um dia. de um dia. Esse daqui, na verdade, como o recheio é menor, a gente pode deixar na geladeira, que foi o que eu fiz agora. Esse daqui eu cozinhei agora aqui no programa e deixei na geladeira. Só que o que eu fiz também foi tirar o caldo. Tá. Porque é a mesma coisa. Como eu tive que colocar na geladeira, ele ia criar o caldo também. E esse caldo atrapalha na hora de colocar na massa. Então aqui eu escorri e tirei o caldo. Tá? Nesse daqui eu não precisei fazer isso. Boa, garoto. Tá bom? E agora você já vai fazer. E a massa? Agora a gente vai para a massa. Tá. Então aqui nesse bol a gente tem 1 quilo de farinha de trigo. A gente pode brincar com farinha integral, farinha de que eu ia te trigo, perguntar. meio a meio, 30%, 70%. O tradicional farinha de trigo. Quem pode farinha de beterraba, essas coisas assim. De beterraba eu nunca... Dá para ir brincando com algumas coisas também, só que tem que lembrar que algumas farinhas são muito leves. Sim. Então às vezes precisa Tipo de misturar. arroz. Isso. Às vezes precisa misturar com a farinha de trigo. Tá, pra dar liga. Para dar liga, exato. Tá. Mas a gente consegue fazer quem tem alergia, assim, ao trigo? Ou não?
Tudo Então, bem, que a pessoa que tem alergia, às vezes, não tem empanada. Comigo, pastel. Essa é uma questão também, porque Mas o pastel também tem, né, gente? também Quem tem alergia... tem que procurar casas especializadas, porque Sim. assim, a gente que trabalha com farinha, a farinha fica circulando no ambiente por 2 dias. Sim, me falaram isso mesmo. Então, assim, eu vou cozinhar agora para pessoa celíaca, não dá. Tem que limpar todo o ambiente para daí você começar. Por isso que existem casas especializadas. Sim. Porque não dá para fazer meio Pra ambiente. misturar, né? Pra falar, dá. isso aqui é mais ou menos. Não dá, porque não vai ficar mais ou menos, Sim. vai ficar sempre mais. Tá bom. Entendeu? Bom, e agora? 1 quilo de farinha de trigo. Ah, Aqui eu tenho, vou usar essa colherinha aqui, tá limpinha. tá, 1 colherada de açúcar. tá. Aqui na conta é 1 colherada, tá, gente? Tá bom. Aqui eu tenho 2 colheradas de sal, que eu vou Tá. colocar inteira. Aqui eu tenho contadinho. Tá bom. E aí tem as dicas, né, da cozinha. Primeiro mistura os ingredientes secos, uma mão segura o bol e a outra mão trabalha aqui. Vai na mão mesmo. Vai na mão, Tá, vai na mão. boa. E aqui você mistura tudo direitinho, pra quê? Pra depois não ficar engruminhado aquela bola de sal, sabe? Então, Você vai ficar misturando até ela dar uma consistência? não, aqui nesse momento não. Tá. Aí agora, Ah, a gente trabalha com gordura vegetal, boa. pode ser margarina. Então aí Então, você os vai secos, dar uma agora variante. os molhados. Agora os molhados. Tá. Aqui eu tenho 100 gramas, para 1 quilo 100 gramas. Tá. Quando você quiser subir a receita, você Dobra? vai proporcional. Tá. Sempre vai proporcional. Tem receita que não dobra, né? Você coloca um pouquinho a mais que ela rende. Mas a farinha a massa da empanada você tem que dobrar, Tá. tá bom? Aqui também vai dar uma misturadinha. E tem que ser na mão. Eu trabalho com isso, eu tenho uma profissão que é de empanadeiro, digamos assim. Então Olha. eu faço eventos, vou em restaurantes, faço Você feiras. dá curso? Dou curso, faço programa de TV e pessoas me chamam também para Qual o primeiro participar. programa de TV que você foi? Pode Foi aqui ou foi outro? Pode falar. Pode falar? Foi o programa Mulheres, da TV Gazeta. Aí depois você veio aqui. Aí depois eu vim aqui, depois eu fui em outro canal de YouTube. E aí eu faço tem uma empresa de viagens que me chama para trabalhar com eles. Ou viajo com eles, dependendo do trabalho que eles façam. Você viaja e faz as empanadas? É. Olha que interessante. Trabalho porque é uma ligação de turismo entre Brasil e Chile. Ah, E aí por eles isso que me de vez em convidam pra quando vai trabalhar. pro Chile e tal. Olha que trabalho legal, Santos. Tá vendo, né? Deve ter nem ter tensão. E agora 500 ml de água. Tá, Para 1 quilo de farinha, metade de... Certo? boa. E aí, o que eu sempre oriento? Colocar um pouquinho, deixar um pouquinho aqui sobrando, porque às vezes vai falar, ensopou aqui, deu errado. Não, vai com calma. Não tem jeito. Não adianta colocar água de uma vez. Gente, isso não é só sobre empanadas. Não adianta colocar tudo em sopar, achar que tá arrasando. Tem um processo, né? Isso. A farinha tem que ir abraçando a água. Ah, Exatamente. poesia pura. Poesia pura. E aí sempre deixar um bolzinho, 1 quilo de farinha reservada, né? Caso dê errado. A gente pega ali Não, e mas- coloca aqui. Mas Aí você deu errado, começa de novo. Começa de Ai, meu novo, Deus, estou muito coach hoje. Seguinte, a gente já volta aqui enquanto você vai mexendo e criando a textura, combinado? Combinado. 2 minutinhos e a gente já volta. E bota a cueca aí pra gente dançar. Mas agora como que o chefe vai dançar cueca? Ele falou que não dá, a mão dele tá... ó. Agora minha mão tá ocupada. Liberta a cueca, chefe. Pula.